Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O tema do Grande BH em Pauta dessa semana é vizinhança. O problema é que a minha vizinha, ela junta muito lixo no quintal e tá dando muito rato. Acontece que os ratos vão todos pra minha casa. E já não tô aguentando mais tanta sujeira, tanta bagunça, tanto rato, tanta nojeira. Tá difícil. Muita festa incomoda, porque funk, com as músicas sempre altas, a gente pede pro vizinho se ligar. Que esses carros com o som muito alto é pior ainda. Só não pode dormir, não consegue. Parece que geralmente o som está dentro de casa. Meu problema é com o vizinho que não varre o beco, vizinho que joga lixo, vizinho que deixa fralda descartável do filho jogado no beco. É cachorro latindo a noite toda, ninguém consegue dormir. Bom, quem nunca teve problemas com vizinhos, né? A gente ouviu aí latido de cachorro. Você é um cidadão feliz, né? É o que mora numa ilha, né? Sozinho. Latido de cachorro, barulho de festa, som de carro, sujeira. É muita coisa, né? Nossa Senhora. E reunião de condomínio, que dá aquele problema todo. Hoje eu tenho uma reunião de condomínio. Um abraço pro meu condomínio, para todo mundo. Um abraço pro seu condomínio. Um abraço para todos do meu condomínio. Hoje reuniãozinha lá às 9 da noite. Vizinhos tão queridos, Amados, né, Thaís? Eu tenho certeza que esse assunto vai dar muito o que falar ao longo dessa semana, que a gente vai trazer como tema, então, aqui no Jornal Primeira Edição, no nosso Grande BH em Pauta, as principais formas de conflitos. E as soluções possíveis, evidentemente, também, entre uma coisa e outra, né? Entre pessoas que dividem espaços públicos e privados em comum e também apresentar formas saudáveis e tentar solucionar essas diferenças. Hoje nós vamos abordar os principais problemas enfrentados por vizinhos de bairros residenciais. Para falar sobre esse assunto, nós temos conosco na ponta da linha o especialista em direito imobiliário, nosso colunista aqui da Band News FM, o advogado Kênio Pereira. Kênio, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Luiz. É um prazer estar com vocês aqui hoje na Band News. Kênio, olha só, nós falamos aqui de problemas como barulho, briga de casal, disputa de muros, muita coisa que aparece aí na briga entre um vizinho e outro e que muitas vezes acaba terminando somente com a intervenção da polícia ou da justiça. Isso é uma coisa que já acontece desde que o mundo é mundo, né? Jesus deve ter brigado com o vizinho dele, provavelmente há 2000 e tantos anos atrás, e vai continuar acontecendo pelos próximos 2000 anos. Mas o que pode ser feito do ponto de vista legal para se evitar, para se prevenir, por exemplo, de problemas que acabem caindo na justiça ou na polícia? Tem alguma coisa, algum mecanismo que a gente pode lançar a mão num primeiro momento para fazer com que o conflito termine só na beirada da porta ali ou do muro? Realmente, Luiz, eu ouvi da Band News, a questão é bastante complexa, tendo em vista que o brasileiro, né, tem pessoas que têm uma postura de achar que vive sozinho, ignoram que é necessário haver um respeito ao direito alheio. Nesse caso, em condomínios, é interessante que a convenção do condomínio venha trazer mecanismos que possibilitem o síndico aplicar a multa quando há um mau uso da propriedade. Esse mau uso em relação ao barulho, por exemplo. Então, o Código Civil prevê a possibilidade do condomínio aplicar a multa de até 5 vezes o valor da taxa condominial. O que acontece é que o Código Civil cria um obstáculo, é que para se aplicar a multa é necessário um quórum de 2/3 do condomínio em assembleia. E, logicamente, um prédio, por exemplo, com 30 apartamentos, conseguir 20 votos a favor para aplicar a multa contra o vizinho é quase impossível. Então, o ideal é que haja uma revisão, ou seja, haja uma re-ratificação da convenção, possibilitando o síndico aplicar essa multa, o que vem a facilitar realmente a punição desse condômino que desrespeita a coletividade. Agora, qual a possibilidade de acontecerem aí os famosos abusos quando uma lei desse tipo for aprovada, Kênio? Porque é óbvio que nem todo mundo, nem todo síndico é bem intencionado, né? Essa colocação muito interessante, Luiz. O que acontece é que há síndicos que podem perseguir um ex-vizinho, né? De repente, um síndico, há anos atrás, cobrou do vizinho uma dívida. E esse vizinho que era devedor tornou-se síndico hoje e pode vir a querer revidar com uma atitude, vamos falar, desleal. Nesse caso, a convenção prevê também, uma convenção bem elaborada, né, que essa multa deve ser ratificada, confirmada pela Assembleia com quórum simples. Outro fator também, o síndico aplica a multa, só que toda multa, toda punição, ela gera o direito de defesa. Então, a pessoa que é multada, o infrator, pode fazer a defesa junto à Assembleia e, logicamente, a Assembleia percebendo que existe uma perseguição
ou uma aplicação errônea da multa, irá derrubar tal punição, ou seja, esse mecanismo de defesa, esse mecanismo da simples Assembleia, vou colocar com quórum normal, né, de maioria simples, poder impedir a aplicação injusta da multa, evita que o síndico venha agir de forma desleal ou de forma arbitrária. Outro fator que é a questão, ignorando o condomínio, como vi alguns ouvintes aí reclamando, sobre barulho em geral. Então, quando a pessoa ela reside perto de uma boate, perto de um clube, ou perto de uma oficina, né, que faz barulho durante o dia ou à noite, é importante que as pessoas compreendam que ela pode entrar na justiça, primeiramente notificar o infrator para que se abstenha de fazer aquele barulho. E se a pessoa insistir, ela pode contratar um advogado, entrar com a ação que o juiz determinará, né, que aquele infrator venha cessar com esse ato irregular, sob pena de pagar uma multa diária muito pesada. Outro ponto, Luiz, que é interessantíssimo, é que as pessoas acham que a lei do silêncio, né, que exige um respeito maior, né, de 22 horas às 7 da manhã, ela permite, então, que fora desse horário haja barulho. Sim. Isso não tem fundamento legal. A lei veda qualquer uso nocivo da propriedade, ou algazarra, a bagunça, em qualquer horário do dia ou da noite. Então, se é uma oficina do lado de uma residência, ou se tem um hotel com um grande aparelho de ar-condicionado que faz barulho, que vibra, o vizinho que está sendo incomodado, pode ser um condomínio, uma família, pode reivindicar que esse hotel venha a instalar um sistema acústico para abafar esse barulho. Sim. Pode vir exigir que essa oficina se abstenha de fazer barulho durante o dia, porque essa oficina, uma boate, o que for, tem um alvará para trabalhar e não um alvará para perturbar a coletividade. Claro, você falou mais diretamente sobre a questão do condomínio, né, do síndico, como uma medida para evitar que uma briga, que um problema, seja referente a barulho, seja o que for, chegue às barras do tribunal, que um condomínio dê ao síndico condições dele aplicar uma multa com um pouco mais de celeridade. Mas agora, quando nós falamos aí de vizinho de rua mesmo, de uma casa com outra casa, e aí não só envolvendo barulho, mas brigas, problemas que ocorrem dentro da casa do seu vizinho, mas que acabam afetando o seu terreno, sei lá, o sujeito que lava um muro jogando água e a água cai para o seu lado. Quer dizer, coisas que são comuns do dia a dia que as pessoas sofrem com isso. Uma notificação, algo por escrito, de forma legal, correta e cordial. Você acha que isso pode resolver o problema na primeira instância? As pessoas têm se mostrado abertas para negociar esse tipo de coisa pessoalmente ou sempre acaba em briga mesmo, não tem jeito? Não, a questão de educação, as pessoas têm que procurar dialogar mais com o seu semelhante, né? Procurar trocar ideia. Agora, porque às vezes uma pessoa sente um problema, ela se sente agredida ou prejudicada e não reclama, e não formaliza. E fica aquilo remoendo durante anos. No dia que ela vai reclamar, ela já está esgotada com o assunto e acaba extrapolando no tom da reclamação. Então é importante que haja uma postura mais elegante, de fazer uma comunicação por escrito ao vizinho, de maneira a conscientizá-lo de que tal ato está prejudicando, está gerando dano ao seu confrontante, no caso, né? Então, com relação a muro, por exemplo, o Código Civil determina que a construção e a manutenção do muro deve ser feita por ambas as partes, ou seja, os dois vizinhos, os confrontantes, têm o dever de conservar e manter esse muro em perfeito estado. Outro fator interessante com relação até o esgoto de uma casa para outra, por exemplo, às vezes, em função de um declive no terreno, é necessário que um vizinho permita a passagem da tubulação de esgoto pelo seu terreno. Nesse caso também, qualquer problema com esse esgoto caberá ao proprietário beneficiado por essa cessão do espaço, né, ou pela cessão de transpor esse encanamento, de fazer a reparação. Então, Luiz, eu entendo, né, e aos ouvintes aí, que é fundamental que nós adotemos o hábito de formalizar qualquer pedido, qualquer reclamação por escrito, mediante o protocolo. Por que disso? É necessário que haja uma postura de evitar o litígio. E caso realmente esse infrator venha a desrespeitar tal pedido ou venha a ignorar o direito alheio, aí sim caberá como solução, até para evitar um choque pessoal, né, que essa pessoa prejudicada venha procurar o Poder Judiciário. Então, normalmente,
essa ação de obrigação de fazer, combinado com multa contra o infrator, ela é precedida primeiramente com uma carta, com uma comunicação, posteriormente com uma notificação. É interessante que essa pessoa prejudicada procure um advogado especializado para fazer uma notificação de maneira técnica, orientando esse vizinho, inclusive, que caso ele venha a insistir naquela prática do ato, ou então que ele venha a permanecer na omissão no seu dever de fazer a reparação devida, sim, que ele irá sofrer uma ação, um processo judicial, e muitas vezes esse processo ele é instruído com a perícia técnica para provar que aquele defeito, aquele dano foi provocado pelo vizinho. Por exemplo, uma questão comum no dia a dia é quanto à infiltração entre apartamentos. Essa infiltração pode ser proveniente do apartamento de cima, pode ser proveniente da área comum do condomínio. Sim. Então as pessoas têm que procurar realmente dialogar. E um fato que é interessante, antes de entrar com a ação, se há dúvida em relação a quem deve arcar com esse reparo, que se faça uma perícia. A perícia visa eliminar qualquer dúvida quanto à responsabilidade de quem deverá arcar com esse conserto. Então, numa infiltração, por exemplo, eu acho lamentável pessoas que venham a postular uma ação judicial sem antes dialogar ou sem antes contratar um perito de forma prévia para que venha apurar realmente quem quer a responsabilidade, de maneira que essa pessoa possa consertar e assim evitar um conflito maior, porque qualquer ação judicial demora em média 1 ano ou 2 anos e o custo realmente é expressivo. Muito bem. Quênio Pereira, advogado, especialista em direito imobiliário, nosso colunista aqui na Band News FM, falou conosco nesse primeiro dia de Grande BH em Pauta. Quênio, obrigado aí pela entrevista. Convido você a continuar acompanhando conosco ao longo da semana essa discussão. Você que entende aí do traçado, que você vê aí merecer destaque, pode ficar à vontade também para falar conosco aqui. Estou esperando sua colaboração. Um grande prazer, Luiz. Espero voltar a semana com outros temas interessantes com relação à área imobiliária. Certamente faremos isso. Quênio, obrigado. Bom dia para você. Boa semana.